Estamos de volta com o segundo bloco do debate Eleições 2012, Diário do Grande ABC. Em nosso site, uma equipe completa do online produz matérias que lhe deixam atualizados em tempo real com todas as informações dos bastidores do debate com os candidatos da cidade de Mauá. Eu peço então atenção agora aos candidatos para as regras deste e do terceiro blocos. Cada candidato fará 2 perguntas para outro candidato sobre tema livre em cada bloco. As questões serão intercaladas, sendo que o candidato que perguntou na sequência responde e assim por diante, até que cada um tenha feito 2 perguntas e tenha respondido 2 questões. O candidato que fará a primeira pergunta será sorteado por mim. O que perguntar terá direito à réplica e o que responder terá direito à tréplica. Peço atenção também aos tempos. É 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Eu vou ao sorteio, então, do candidato que começará a fazer as perguntas. Começamos, então, pela candidata Vanessa. A senhora tem 30 segundos. Candidato, uma das grandes reclamações do povo de Mauá hoje é a falta de remédios. Faltam remédios nos postos de saúde, nas UBSs, desde remédios básicos de pirona até remédios para tratamento de câncer. Eu, no meu primeiro ano de mandato, vou acabar com este problema, fazendo com que haja remédio em todos os postos de saúde da cidade. Eu queria saber, já que um dos seus principais coordenadores de campanha, amigo, ganhou a licitação milionária de remédio em Mauá. É assim que você vai resolver o problema? Obrigada, candidata. A candidata Vanessa Adamo não tem muita moral para falar sobre saúde, não. O prefeito Oswaldo Dias assumiu a prefeitura em janeiro de 2009, ratos e baratas. Inclusive, o padrinho de casamento dela, governador José Serra, pediu para que o prefeito Oswaldo Dias, no comecinho da gestão, pegasse um chinelo para matar as baratas do governo do Leonel Adamo, sorrindo para a vida. Que escândalo, candidata. Esse é o DNA do governo do seu pai, que a senhora tem muita vergonha de aparecer. Eu vi o prefeito Leonel Adamo, o ex-prefeito, depois do segundo turno, 15 minutos na feira comendo pastel e depois foi embora. Não ficou porque o povo começou a reclamar do descaso que ele cometeu com a saúde na cidade de Mauá. Eu aqui quero dizer que, em termos da questão da saúde, nós vamos fazer uma grande articulação com o município de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, porque o Hospital Nardini virou um hospital regional com a vinda do Rodoanel. O Nardini praticamente virou um hospital regional. Nós vamos fazer uma grande articulação para que o Nardini possa ser estadualizado. E aí sim a prefeitura vai pegar os recursos do hospital para investir nas UPAs, investir nas UBS. Esse é o nosso grande mecanismo para a saúde do município de Mauá. Portanto, eu tenho aqui toda a tranquilidade de reafirmar o nosso compromisso na estadualização do Nardini, para que a gente vai poder investir muito mais na saúde do nosso município. Obrigada, candidato. A senhora tem 1 minuto de réplica. O candidato Donizete Braga é a personificação da mentira em pessoa. Dizer que eu não me preocupo com a saúde, falar de ratos e baratas, acho que ele está falando da administração agora, do padrinho dele, Oswaldo Dias. E quero lembrar, sim, que o amigo dele, coordenador da campanha dele, Ailton Teixeira, ganhou uma licitação de 20 milhões de reais. E eu quero saber, eu perguntei a ele, e se é essa forma que ele vai resolver o problema, né? Garantindo uma boquinha para os amigos na prefeitura, né? Como foi feito no PT nacional com a questão do mensalão, né? Coisas que, infelizmente, acabam afetando muito a população de Mauá. Eu tenho certeza que no meu governo não vai faltar remédio, não vai faltar médico, porque nós temos compromisso com o povo de Mauá. Agora, o senhor Donizete Braga, que só sabe falar do passado e esconder o que ele tem a esconder do governo Oswaldo Dias, falando do governo Leonel Adamo, é que ele tem que esconder secretária que foi presa e outras coisas mais. E aí se pergunta, por que falta remédio em Mauá? Talvez seja pelo amigo dele. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto de tréplica. Muita tranquilidade, né? Ela não quer falar do passado porque ela tem vergonha. E falar do passado é comparar os governos. Falar do governo do pai dela é dinheiro que foi desviado. Internautas, 79 milhões de reais. Sex shop, sorrindo para a morte. É só você acessar no G1 que você vai conferir. Você não precisa nem acreditar nas minhas palavras. O governo do pai dela, que ela foi vereadora, que ela tem vergonha de apontar uma única obra do governo do pai dela, passou-se 6 secretários de saúde. 1 secretário por semestre. Era curso de secretário. Inclusive agora, na campanha,
ela já prometeu já 5 vagas de secretários da saúde para uma vaga apenas. Eu não sei como é que a candidata vai poder atender os aliados que manifestaram apoio para a candidatura dela no segundo turno. Eu estou muito desconfiado se ela vai fazer o mesmo curso novamente ou se ela vai enganar quem está apoiando ela para o cargo de secretário de saúde. Obrigada, candidato. Seguindo, então, mostra o candidato que fará a pergunta, que é o candidato Donizete. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidata, a senhora sabe que o povo de Mauá é um povo muito ordeiro, paga as suas contas em dia, especialmente IPTU. A senhora, o doutor Pierro e o seu pai devem 5 milhões de reais de IPTU. É só entrar no Tribunal de Justiça e está lá. Como que a senhora pode dar um exemplo com relação a essa dívida? Obrigada, candidato. A senhora tem 1 minuto e 30. O candidato Donizete Braga só fala mentiras. Eu não devo absolutamente nada de IPTU. Ele fala que eu prometi secretaria para as pessoas. Eu vou explicar para você, Donizete, que eu não tenho a mesma forma que vocês têm de sair dividindo a prefeitura, loteando com seus amigos, companheiros, e deixar o povo de Mauá sem, muitas vezes, remédio, sem médico. A prioridade deles acaba sendo outra, né? Então, o que nós sabemos é a secretária de Finanças do prefeito Oswaldo Dias, padrinho, inclusive, do Donizete Braga, que foi presa 6 meses por roubar dinheiro da prefeitura, 230 mil reais. Isso é grave, gente. Ele fala do sex shop, do Sorrindo para a Vida. Perguntem lá ou pesquisem no Google quantas pessoas foram presas nesse caso. Agora estou falando de uma secretária que saiu algemada porque roubou 230 mil reais, tirou dinheiro da prefeitura, o seu dinheiro do contribuinte de Mauá, e aí eles têm coragem de falar de gestão Leonel Damo. O companheiro dele ganhou licitação de remédio, falta remédio em tudo que é lugar. Então, infelizmente, o que nós temos presenciado em Mauá é esse grande jogo, né? Jogo de apadrinhamento, de cuidar dos amigos, né? E aí, sair falando mentira e boatos a nosso respeito. Nós estamos com a verdade. Secretária de Finanças que roubou foi presa do governo Oswaldo Dias. É isso que eles tentam esconder quando fala do governo Leonel Damo. Por isso nós vamos seguir de cabeça em frente, cabeça erguida e com a verdade sobretudo. Chega de mentira, Donizete Braga, ninguém aguenta mais. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto. Não é mentira. Não. O rapaz que ela menciona ganhou licitação justa. E não foi 20 milhões que ele ganhou, foi 386 mil. 20 milhões foi no lote. Agora, o home care do governo Leonel Damo, o senhor Renato foi preso, cadeia, matéria publicada pelo Sérgio Vieira, jornalista do Diário do Grande ABC. Talvez os 5 milhões que a candidata não quis revelar do IPTU, do Leonel Damo das Fazendas, do Dr. Pierro, que não compareceu hoje aqui, eu estou imaginando que os 5 milhões, ela poderia pegar os 15 milhões que ela declarou que vai gastar na campanha eleitoral e pagar a dívida para a prefeitura. É um péssimo exemplo para quem está se colocando enquanto candidata a prefeita. O cidadão de Mauá é um povo honesto, justo. Eu não estou mentindo, internauta, é só acessar. Tem e-mails públicos para você acessar que ela deve 5 milhões, ela e o pai. Obrigada, candidato. Seguimos, então, a senhora tem 1 minuto de tréplica. Infelizmente, o candidato aí, ele se esconde atrás. Esse negócio de que eu devo 5 milhões, isso é uma mentira, né? Infelizmente, como ele vem falando de shopping, de rodeio, essas coisas todas, nós sabemos que existe um inquérito, uma questão do Ministério Público que acusa o Oswaldo Dias, o padrinho dele, e o PT de ter cobrado propina de 2 milhões de reais para a construção do shopping em Mauá, que ele fala sempre que foi uma questão do governo deles e tudo mais, que eles se orgulham tanto, né? Então, eu posso dizer o seguinte, contra todo tipo de coisa que nós estamos vendo aqui, essa baixaria toda, eles ficam jogando rede de fumaça para falar do prefeito Leonel Damo, mas é para esconder o que acontece no time deles aí, que é o time que ele é amigo pessoal aí dos casos de mensalão, né? José Dirceu falou que ele é o prefeito dele, né? O João Paulo Cunha também esteve em Mauá apoiando ele. Então esse é o Donizete Braga para você conhecer em casa.
Obrigada, candidata. E daqui a pouquinho a senhora fará a pergunta ao candidato Donizete Braga, porque nós tivemos o pedido da assessoria do candidato Donizete Braga, 3 direitos de respostas, e a comissão está em análise. Eu aproveito então o momento para ler sobre essa regra para vocês. Se houver ofensa pessoal a algum candidato por parte de outro candidato, a direção do debate analisará se há razão para direito de resposta. Se for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto no início do bloco seguinte. Se for no último bloco, terá o tempo logo após o término da fala do candidato que tenha praticado eventual ofensa, caso seja concedido o direito. A decisão da coordenação do debate será irrevogável. O direito de resposta poderá ser solicitado tanto por vocês, a mim, quanto por um assessor previamente identificado. Um direito de resposta. Temos um pedido de direito de resposta da candidata Vanessa Damo. Após esse bloco, na sequência, eu vou dar todas as respostas no terceiro bloco, ok? Tudo bem, já estamos em análise. Agora a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Donizete. O país parou para ver o julgamento do mensalão, que era, na verdade, formado por integrantes do PT, que comprava votos de deputados, votos de deputados na Câmara dos Deputados. Vários políticos que foram condenados, como Zé Dirceu, Delúbio Soares, também o Genuíno, o João Paulo, que eu disse aqui, João Paulo Cunha, são muito amigos do deputado Donizete Braga e do seu padrinho. Sempre frequentava o gabinete do Oswaldo Dias. Eu queria saber se o mensalão vai agir mal. Obrigada, candidato. Primeiro, eu tenho muito orgulho de ter relação de companheirismo e amizade com o prefeito Oswaldo Dias, que durante o primeiro e segundo turno me acompanhou em todas as atividades da cidade de Mauá. Nunca escondi o prefeito Oswaldo Dias, nunca escondi o meu pai, a minha mãe. Acho que é importante fazer esse relato. A revista Veja publicou há 2 meses, é só entrar no site da Veja. Eu até lamento porque o PMDB faz parte da nossa aliança. O partido mais corrupto depois do DEM no Brasil, 66% é o PMDB. Então, se a candidata me classifica enquanto mensaleiro, ela é tão mensaleira como eu, porque ela faz parte do PMDB, a base do PMDB está junto com a Dilma, o Michel defende o nosso partido, defende o nosso governo, portanto, na verdade é que a candidata, ela está transvestida, ela se utilizou do PMDB, deu um verdadeiro golpe no Paulo Bill para ser candidata, usa o Michel Temer, interessa usar o governo federal e usa os tucanos, quer dizer, ela tem 2 pés em 2 canoas. Então o eleitor de Mauá, ele está bem vacinado, candidata Vanessa Damo. Acho que quem mente muito, é a senhora. Até no seu panfleto, Pílula da Verdade, a senhora colocou que a senhora mora na Alameda Santos. A senhora mora na Sabiás. Acho que a Santos é no Ibirapuera. Deve ser isso. Obrigada, candidata. A senhora tem 1 minuto de réplica. Olha, o candidato Donizete Braga tentou todo momento falar que eu escondia meu pai, que eu renegava meu pai. Então, eu vou lhe ensinar uma coisa, viu? Não se deve renegar um filho, Donizete Braga. Como um pai não deve renegar um filho não deve renegar o pai. Por isso eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, e acho que esse sentimento tem que existir em todas as famílias. Isso fica realmente um ensinamento para que você siga em frente também com essa questão. E dizer que eu minto, e enfim, que na verdade o que o candidato tem feito é realmente uma rede de boatarias e baixarias que eu tenho sofrido ataques desde o primeiro turno. São mais de 122 materiais difamatórios. Então isso, gente, não é o que nós queremos para a cidade de Mauá. O que nós queremos é a verdade. E a verdade está, como eu disse, quem foi condenado, quem está para ser preso aí pela questão do mensalão, são os companheiros do partido deles, o PT, que eu saiba não tem ninguém do PMDB envolvido. E são amigos deles que frequentam aí o gabinete e ele tem que responder por isso, não eu. Obrigada, candidato. Só tem 1 minuto. Candidata Vanessa, um dia a senhora vai ter a divindade de Deus de ser mãe. Com certeza, ser mãe é um dom divino. Eu sou pai de 2 crianças, Ana Luísa e João Pedro, fruto da minha relação com a minha mulher Sônia Braga. Essa questão de filhos, de família, é um tema que eu domino e eu, como bom filho, eu sigo rigorosamente os ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Eleito prefeito dia 28, eu nunca vou esquecer dos ensinamentos do meu pai. Agora, sinceramente, quando a senhora fala que nós fizemos 122 materiais apócrifos, não é verdade. Do seu próprio material, Pílula da Verdade, que é da mentira, a senhora traz aqui 63 materiais, está aqui. Depois eu quero passar para a imprensa. Muitos deles, inclusive, não são materiais apócrifos, são materiais que nós assinamos. Nós não temos essa prática da calada da noite, não. Inclusive, as últimas notícias da Justiça Eleitoral de Mauá,
que a gente poderá daqui a pouco debater, não diz com a realidade que a senhora está falando. Eu tenho toda a tranquilidade. Nós fizemos uma campanha muito transparente até agora. Obrigada, candidato. Eu também informo aos nossos internautas e à plateia que nós temos mais 2 pedidos de direito de respostas feitos pela candidata, pela assessoria da candidata Vanessa Damo. E nós vamos dar retorno sobre os 3 e os 3 do senhor também no terceiro bloco. Dando sequência, então, agora o candidato Donizete Braga faz a pergunta à candidata Vanessa. O senhor tem 30 segundos. Eu gostaria de perguntar para a candidata Vanessa Damo qual é a proposta dela para a questão da geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico da cidade. A nossa cidade hoje tem 425 mil habitantes, portanto, ela está preparada para o crescimento industrial, até mesmo com a vinda do Rodoanel. Eu gostaria que ela pudesse aqui pautar, dizer para os internautas qual que é a proposta dela para a geração de emprego e renda, para a atração de novas empresas para a nossa cidade. Obrigada, candidato. Só tem 1 minuto e 30. Nós faremos o balcão do empreendedor, possibilitando que o comerciante, que a indústria possa ter o alvará em 24 horas, provisório, depois apresentar a documentação. Agora, o que eu queria utilizar o tempo aqui para falar é um pouquinho sobre um caso que está sendo comentado na cidade toda e é uma dúvida dos eleitores da cidade de Mauá. Qual que é o envolvimento do candidato Donizete Braga no caso da morte, do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel? É uma questão que muito preocupa os eleitores, porque precisam conhecer do passado dos candidatos, e o sinal do celular do candidato foi localizado no local do crime, na hora que foi executado o prefeito, no local do cativeiro. Isso está no inquérito, está, na verdade, no inquérito criminal feito pelo Ministério Público. Isso é grave. Grave porque, infelizmente, mostra um passado um tanto quanto obscuro, né, um caso de assassinato muito grave, em que no inquérito há o nome do candidato a prefeito. E nós queremos saber, todos de Mauá perguntam, qual que é o envolvimento do candidato nesse crime e por que ele fez um projeto de lei 575 de 2003, se eu não me engano, que logo após que foi feito, coagiu de certa forma a operadora de telefonia, de celular, que colocou essa questão de que pegou o sinal dele em Imbu, né, do telefone dele, ela teve que mudar, depois de ser coagida desse depoimento, ela mudou o que ela disse, o depoimento dela nessa questão e fez arquivar o processo. Então é um caso grave e nós queremos respostas. Obrigada, candidato. O senhor tem ainda 1 minuto. Internautas, você imagine, eu perguntei sobre geração de emprego, de indústrias, temas que você quer ouvir. A candidata está naquele mesmo ritmo do primeiro turno, tudo decoradinho. Deve ser a agência de comunicação do Duda Mendonça. Ele costuma preparar candidatos mal informados para vir tudo prontinho na ponta da língua. Eu perguntei para ela sobre geração de emprego e renda. Inclusive, ela, nesse momento, nesse ato que ela fez agora, a justiça já está multando ela em R$500 mil. Uma liminar que saiu hoje, proibindo a candidata de mencionar esse tema. Ela foi, inclusive, intimada. Ela sabe que vai pagar R$500 mil. Talvez, como ela tem 15 milhões para gastar na campanha, ela poderá falar mais umas 10 vezes aqui que ela vai mais ou menos pagar a conta dela. Agora, com relação à atração de empregos, está vindo as empresas para gerar emprego no Polo do Sertãozinho, está vindo parte da Mercedes Caminhões, está vindo a montadora do Hyundai, que vai gerar 2.000 empregos o ano que vem na nossa cidade. Respondi o que ela não respondeu. Obrigada, candidato. A senhora tem 1 minuto de tréplica. Acho que ele está um pouco nervoso, talvez, com essa questão do caso Celso, porque eu respondi a pergunta que ele me fez. Agora, o que eu posso dizer a vocês é que talvez seja nervoso, ele fica nervoso com esse fato. Primeiro que eu não fui condenada e posso falar o que eu quero, porque é a verdade, está no inquérito criminal, o Ministério Público disse. O dia em que for calada a voz das pessoas, da verdade, da imprensa, nós estaremos numa ditadura militar ou algo pior. Então, eu não quero tentativa de calar a imprensa aqui, não. E quero dizer que o candidato tem amizade muito forte com o Sérgio Sombra, que foi acusado de envolvimento direto, acusado, o principal réu do assassinato do Celso Daniel. A esposa do Sérgio Sombra trabalhava no gabinete do deputado Donizete. E o próprio Sombra depositou 14, acho que se não me engano foram R$14 mil, alguma coisa assim, na conta dele. Eu queria saber, né, o principal condenado, aí a pessoa que foi acusada desse assassinato, né, de mentor, é amigo do candidato. Então essa é a realidade. Obrigada, candidata. E nós encerramos esse segundo bloco. Já sabe que também no terceiro nós teremos a resposta dos 6 pedidos de direitos de respostas e voltamos com muito mais informação para você. Debate Eleições 2012, Diário do Grande ABC.